Olá, pessoal. Bom, hoje nós corrigiremos as atividades do caderno de atividades de História, ok? Página 2. Ita gostou tanto de falar da cultura dos grupos indígenas que decidiu criar algumas atividades para ajudar seus amigos a se lembrarem do que conheceram. Na primeira atividade, era preciso associar alguns nomes ou informações de grupos indígenas ao seu tronco linguístico, ou seja, nós temos dois troncos linguísticos que predominaram aqui no Brasil, né? Macro-G, das línguas Macro-G, e Tupi. Grupos indígenas, e aí a gente vai ter que associar um a cada. Estavam distribuídos ao longo do litoral. Gente, lembrando que para vocês fazerem essa atividade, vocês podem consultar o manual, ok? Bom, estavam distribuídos ao longo do litoral os Tupi. Caçavam, pescavam e coletavam recursos da natureza, também os Tupi. Mas não só os Tupi, né? Os Macro-G também faziam isso. Guaranis. Guarani vem do Tupi também, né? Uma variação do Tupi. Usavam os rios para locomoção e alimentação. Tanto os Macro-G como os Tupis faziam isso. Os indígenas utilizavam os rios, né, como locomoção e também para alimentação. Viviam no interior do território. Esses são os Macro-G. Né? Quem vivia no litoral eram os Tupis. Não praticavam agricultura, também os Macro-G. Chavantes também Macro-G, de acordo com o que nós estudamos no nosso manual. Vamos continuar então. Número 2. Escolha um povo que faz parte do tronco linguístico Macro-G ou Tupi. Depois pesquise sobre ele e escreva os resultados no quadro a seguir. Aí vocês teriam que colocar o significado do nome desse povo, a localização, a organização social e as atividades econômicas que eles praticavam. Essa atividade era uma atividade que vocês iriam fazer, cada um faria o seu. Então, eu não vou estar corrigindo agora, eu vou corrigir depois com vocês, vou saber o que cada um colocou. Número 3. Em outra atividade, Ita apresentou uma imagem aos colegas e eles deveriam dizer a quais características compartilhadas entre os indígenas ela se relacionava. Observe a imagem e assinale com um X as frases que estão corretamente associadas a ela. Mulheres cuidando do preparo de alimentos no Mato Grosso em 2011. Eram indígenas, né? A família é a base da organização social dos grupos indígenas? Sim. Vamos marcar, sim. As atividades da comunidade são divididas entre homens e mulheres? Sim. Os homens são as lideranças políticas das comunidades indígenas? Nem sempre. As mulheres... Só um minutinho. As mulheres são responsáveis pelo plantio nas roças, pela coleta de alguns alimentos, pela confecção de objetos cotidianos e pela criação dos filhos pequenos. Sim. As mulheres participam dos conselhos da aldeia? Não. Gente, eu não marquei essas duas aqui, porque, primeiro, os homens são as lideranças políticas das comunidades indígenas? Sim, porém, nós não estamos falando dos homens aqui, a gente está falando das mulheres, né? São frases que se relacionam a essa imagem que a gente deveria marcar. Então, ficou assim. Número 4. Para outra atividade, Ita organizou na lousa, com a ajuda da professora, algumas frases sobre a cultura dos grupos indígenas. Complete-as corretamente utilizando as palavras do quadro abaixo. Natural, chefe, tradições, velhos, experientes, relação, oralidade e ensinamentos. Os povos indígenas usam a oralidade para transmitir suas histórias e seus ensinamentos.
Na cultura indígena, os membros mais velhos do grupo auxiliam na manutenção da cultura e das tradições. O chefe de cada aldeia é escolhido entre os homens mais velhos e experientes. Bom, o único que sobrou foi natural e relação. Então, a gente vai encaixar esses dois na próxima página. A cultura indígena possui uma forte relação com os elementos do mundo natural, que foi a palavra que estava faltando. Como os animais, as árvores, os rios e o mar. Ao final, Ita pediu aos colegas que escrevessem um pequeno texto sobre a cultura indígena contendo os seguintes elementos: a importância dos mitos e das lendas para as culturas indígenas, os elementos que compõem a cultura material e imaterial indígena. Gente, isso também é uma resposta pessoal, então eu não vou fazer para vocês, tá bom? Eu não vou estar escrevendo aqui. Mas o que vocês podem falar é que os mitos e as lendas são uma forma de transmitir a cultura indígena, né? As tradições indígenas para oralidade, para as próximas gerações. E para que isso ocorra, os elementos que compõem a cultura material e imaterial são fundamentais, né? Eles auxiliam nesse processo. Não só a oralidade, mas esses elementos também auxiliam. Então, eu não vou responder, mas eu não vou escrever aqui, mas eu já respondi para vocês o textinho que vocês podem fazer. Você pode fazer essa pesquisa em vários sites, como o pibsocialambiental.org. Então, acessem esse site para vocês poderem entender um pouquinho. Número 6. A contação de histórias é uma forma de expressão artística indígena. Pesquise o nome de algumas lendas ou mitos indígenas e anote-os no espaço abaixo. Bom, eu posso citar alguns aqui para vocês poderem copiar, ok? Como, por exemplo, a Iara, Boto, Curupira, Vitória Régia, Caipora e Saci Pererê. Gente, se vocês pesquisarem, vocês irão encontrar outras também, ok? Eu citei algumas aqui, mas existem diversas outras. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês me procurarem durante a aula ao vivo, ok?